Bom dia, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe o nosso dia e Ele abençoa, né? Que nós recebamos as bênçãos que Deus já preparou para cada um de nós nesse dia. Bom dia, Kátia amada. Como que tá seu pai? Você, o Jorge, bom dia, abraço para todo mundo aí, saudade. Isso. Oi, Aline, bom dia. Vamos dar continuidade, né, ao nosso... Gente, esse capítulo tá muito gostoso. Do livro Como Usar as Leis da Mente, de Joseph Murphy. Seu pai tá estável, né, Kátia? Certo, estamos em oração. Visualizando ele saudável. Desfrutando de saúde. Bom dia, Vívia. Bom dia, queridas. Então, onde estão os nossos inimigos? Continuando o capítulo 7, que o título desse capítulo é Os padrões de comportamento são criativos. Criativos são criadores, que criam. Bom dia, Cris. Então, onde estão os nossos inimigos? O autor fala que ele sempre recebia cartas de pessoas fazendo a mesma pergunta. Como que a gente pode perdoar ou amar pessoas que fazem coisas terríveis? Pessoas que estupram, que assassinam, que roubam, que saqueiam, que maltratam os filhos. Em alguns casos, pessoas até que matam os próprios filhos, matam os próprios pais. Como que se perdoa essas pessoas? E ele disse que ele também recebia muita carta falando dos iranianos que prendiam cidadãos norte-americanos como reféns e os tratavam com crueldade e todas essas questões. E aí ele cita a Bíblia, que a Bíblia fala assim, né? Tem um texto que lá em Mateus 5,44, Jesus fala: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Ele fala, muita gente não interpreta bem e não compreende o significado de amar os vossos inimigos. E muita gente já entendeu que o inimigo está instalado na nossa casa, que é a nossa mente. Quando os nossos pensamentos são de ódio, de ressentimentos, de zanga ou de rancores e amarguras, isso significa que a nossa mente está emocionalmente conturbada. A nossa saúde sofre com isso e até mesmo pode surgir moléstias como úlceras, pressão alta, fracasso nos negócios, mau relacionamento generalizado. E aí ele vai falar da lei da substituição. Vamos ver como que é esse amar os inimigos. Aí ele conta que há um tempo atrás, né, de quando ele escreveu esse livro, um brilhante empresário que sempre conseguiu muito sucesso nos negócios, disse para ele que a empresa estava em decadência, os seus empregados o roubavam, ele já tinha perdido muitos bons fregueses. E a razão é que ele estava com problema conjugal na forma de um divórcio acerbamente contestado. E o cara foi falando para ele que odiava a esposa, que a mente dele estava poluída com esse sentimento de ódio, com raiva contida e com medo. Era ele mesmo quem criava os inimigos dele na mente dele. E aí ele vai falando, né, que ele explicou para aquele empresário que o empresário era o único que pensava no mundo dele. Tipo assim, no seu mundo, só você que pensa. Bom dia, Elielson, Mércia. E o autor do livro foi explicando para aquele homem, olha,
Só o Senhor é responsável pelos seus pensamentos, só o Senhor pode pensar. Então, o Senhor é responsável pelo que o Senhor pensa a respeito da sua mulher. Ele começou a ver claramente que não era o que estava acontecendo com ele que estava levando ele à falência, que estava levando ele a um fracasso na vida empresarial dele. E aí ele foi vendo que era a reação dele ao respeito do que acontecia com ele, a respeito do que acontecia. A maneira como ele via o caso dele é que fazia toda a diferença entre o sucesso e o fracasso, entre a saúde e a doença. Então, aquele homem, aquele empresário, topou fazer os exercícios que o autor do livro falou com ele, fazer a lei da substituição. Nós temos falado muito disso e nós temos treinado isso aqui no Despertar Consciente, né? Substituir pensamentos maus, pensamentos de guerra, pensamentos de morte, pensamentos de raiva, pensamentos de inveja, pensamentos de ódio. De que mais, gente? Pensamento de ciúme. A gente tem substituído eles por declarações poderosas, não é? De amor, de beleza, de prosperidade, de abundância. E olha aqui, de fé. E aí ele passou um exercício para aquele empresário e o empresário começou a suplantar os pensamentos negativos, trocando por outros positivos. E aí ele afirmava assim: há uma solução harmoniosa e divina para o meu problema legal. E a justiça divina reina suprema. Ele tinha um divórcio na justiça que estava dando maior complicação e ele começou a declarar: existe uma solução harmoniosa e divina para o meu problema legal. E a justiça divina vai reinar suprema. Quando ele está falando isso, coisas para o lado dele, para o lado da ex-mulher dele vai acontecer. Quando a gente se coloca nesses pensamentos positivos e de entrega, muitas vezes nossa mente vai mudar, nosso jeito de ver a vida vai mudar, nossas atitudes vai mudar. E tá ótimo, tá tudo bem, porque se for isso que precisar mudar mesmo, que mude. Né? Às vezes a gente está muito focado no outro, muito chateado com o que o outro está fazendo, e a gente só consegue ver uma saída, só consegue ver a saída se o outro mudar, a gente fica na mão do outro, e aí a gente sofre. Isso, Mércia, trocar pensamentos de medo, né? Como eu faço esse exercício? Meu Deus! E assim, tem sido maravilhoso. Nossa, cada coisa, um dia eu conto para vocês. Então, os pensamentos de medo, a gente tem feito umas declarações poderosas aqui, não é? Como o amor de Deus habita em mim. Eu sou o amor de Deus. Onde há amor, não há medo. Todas as coisas que eu faço são bem-sucedidas, porque Deus está em mim. Eu tenho a criatividade divina em mim, que me dá todas as boas ideias para resolver as questões que eu preciso resolver. E assim eu sou bem-sucedida. Se eu vou declarando essas coisas, daqui a pouco o meu subconsciente acredita que está cheio de Deus, que a centelha divina habita em mim, que a minha mente é recheada da sabedoria de Deus, que através dos meus sentidos, do olho, do nariz, do paladar, da audição, do toque, da intuição, das sensações, eu me torno uma antena e eu capto os pensamentos de Deus, eu capto a vontade de Deus, eu aprendo com a natureza ao meu redor, eu capto a energia de Deus que está nas outras pessoas. Eu sou uma antena que capta as coisas divinas. Gente, eu senti uma coisa já gostosa aqui só de ficar falando isso aqui para vocês. Olha que declaração poderosa. Agora pensa comigo, se eu vou declarando isso e chega um momento que alguém acredita nisso piamente. Se alguém acredita piamente
que a mente dele está sendo renovada, que está sendo transformada e que ele é uma centelha de Deus aqui no planeta Terra. Gente, me responde. O medo dessa pessoa vai diminuir ou não vai? Como que essa pessoa vai enfrentar as dificuldades da vida? Eu fazia uma pergunta que você pode fazer. Eu acredito nisso, eu acredito no amor de Deus, que Ele está em mim, mas eu fiz muita, Fiz muita coisa errada, eu fiz muitas coisas impensadas, e agora eu estou colhendo os frutos das coisas que eu fiz. Como que eu faço? Eu tô com medo, não tô com medo daqui pra frente. Eu tô com medo das consequências do que eu fiz pra trás. E aí tem uma declaração, e vocês vão criar as declarações de vocês. Mas tem uma declaração poderosa para isso. Que declaração, Luciane? Por exemplo. Eis que eu faço nova semeadura hoje. Agora eu recebo na mente, onde está todo o poder, sementes novas para plantar. E com toda a sabedoria e amor que eu recebo de Deus, eu faço a colheita de tudo que eu plantei atrás. E tenho em mim uma disposição, uma força, uma coragem, um poder transformador para aprender tudo que a colheita passada tem para me ensinar. E dessa colheita eu vou tirar as melhores sementes para replantar. E eu aceito tudo que aconteceu até aqui. Eu aceito inclusive as minhas falhas. Porque com elas eu estou me tornando a pessoa melhor que eu estou me tornando. Então, eu aceito em gratidão. E a gente faz o Ho'oponopono, não é? Eu agradeço, eu me perdoo, eu aceito e eu amo. Vai declarando isso, que você vai perdendo o medo das consequências. E a gente encara as consequências. E aí elas passam rápido. As consequências demoram e dói mais quando a gente fica lutando com elas. E aí o autor vai falando mais. Que aquele empresário descobriu que os verdadeiros inimigos eram os próprios pensamentos deles, criado por ele mesmo. Então ele começou a pensar certo, a agir certo e a sentir certo. Usou para isso uma oração muito simples. Então ele continuou com a declaração. Deus pensa, fala e age por meu intermédio. Eu amo isso aqui, gente. Eu entendi isso há muito tempo. Isso tem me ajudado muito, porque agora eu tenho lembrado de lembrar disso. Deus se manifesta através de mim. Deus fala, age, pensa por meu intermédio. Deus me ama e zela por mim. Quando ele sentia a mente dele sendo invadida pelo medo, ou pelo ódio, pela raiva. Aí, Mércia, quando os pensamentos de medo vêm, né? Ele falava imediatamente, ele já lembrava e exclamava: a minha alma está repleta com o amor de Deus. E foi assim que ele se curou e rapidinho os negócios dele prosperou. Olha que delícia, gente. Vamos testar isso? Não custa, não é? Vamos prosperar nossa vida financeira, nossos relacionamentos, nossa saúde física, trabalhando nosso subconsciente para ele acreditar que o amor de Deus habita em nós, que Deus se manifesta através de nós e que a nossa alma está repleta do amor de Deus, da coragem, da sabedoria, da bondade, da fé, da beleza e da prosperidade. E aí o autor vai falando mais, ele vai falando sobre a medicina psicossomática, e aí algo que eu acredito que vocês todos já sabem, tem estudos e estudos sobre isso, que o corpo e a mente é ligado, que tudo que se manifesta no corpo
passou pela nossa mente de alguma forma. E aí ele fala de algo que, assim, nossa, eu descobri isso há alguns anos e dá pra gente ajudar muita gente a se ajudar. Que os oncologistas que se especializam, né, nos tumores cancerosos mostram que geralmente tem um padrão de profundo ressentimento, de hostilidade, de frustração e muita pouca vontade de perdoar. E isso, junto quando uma pessoa, por mais que ela tenha motivo, que alguém fez uma maldade muito grande, quando a gente vai odiando alguém, quando a gente vai ficando amargo e azedo, a gente também começa a se condenar a si mesmo. E a gente começa a ter um sentimento de culpa. E aí isso vira doença no nosso corpo. Muitas vezes vira câncer. Então, a moléstia, a doença, é a demonstração viva dos padrões de pensamento dos pacientes. O Dr. Varese tem sido muito bem sucedido em suas tentativas de fazer com que os pacientes se sintam bem e em boas condições de saúde, ajudando os pacientes a perdoarem, a liberarem a mágoa, a liberarem a revolta, a liberarem o ódio. Deixa eu baixar o som aqui. Então, ele vai falando disso aqui, que nós podemos compreender com facilidade a sabedoria que tem no conselho de amar os inimigos, o conselho bíblico, quando percebemos que os inimigos não são as pessoas, os inimigos são os pensamentos que nós alimentamos na nossa mente. Na realidade, é um movimento da nossa mente. Sendo assim, quando suplantamos os pensamentos negativos, trocando por outros criativos e bem vistos por Deus, tendo por base as verdades eternas, os pensamentos negativos são transformados em energia construtiva que nos abençoa e nos cura, e abençoa e cura tudo ao nosso redor. Não é maravilhoso isso, gente? Faz todo sentido. Aí ele conta a história de duas irmãs gêmeas que eram enfermeiras e que elas casaram no mesmo dia e elas eram felizes nos casamentos. E chegou um dia que esses maridos as abandonaram, foram embora para outro país e não deixou sustento para elas, não cuidou delas, não deram explicação por que deixava elas. E ele conta que uma delas estudava a ciência da mente. Ele conta até que ela lia e estudava um livro dele, Canções de Deus. Eu quero comprar esse livro, eu já escutei esse livro por áudio. Maravilhoso, é todo baseado no livro de Salmos. E ele disse que uma das enfermeiras, olha aqui, eu vou ler esse pedaço para vocês. Uma delas, que conhecia o poder da mente, se voltou para o seu emprego de enfermeira, se manteve calma, equilibrada. Ela decidiu não reclamar de nada, continuou com os tratamentos de beleza dela, fazia natação, jogava golfe e mantinha a paz interior. Continuava também a levar em conta as grandes verdades que ela leu no livro Canções de Deus, sem nunca perder a compostura. Seguindo o exemplo de José, é linda a história de José, tá? Lá na Bíblia, que os próprios irmãos vendeu ele para o pessoal do Egito. Os irmãos tinham inveja da relação dele com o pai. José tinha tudo para ser amargurado. Mas José teve uma postura. Estou passando por isso, não é à toa, estou aprendendo, estou crescendo, vou me manter obediente a Deus, vou manter meus pensamentos. O que é ser obediente a Deus, gente? Eu pensava até pouco tempo que era os ritos, que era obedecer. Gente, ser obediente a Deus é cuidar dos pensamentos. É ter pensamentos de paz, de amor, de abundância, de beleza, de fé, de bondade. Quem tem pensamentos assim, na prática vai agir de forma diferente e tá tudo bem. Independente do lugar que ele frequenta, qual igreja, qual religião, se não frequenta, tá? A gente obedece a Deus através do nosso modo de pensar. E aí, José, no final, ele se tornou rei no Egito. É muito bonita a história, compensa ler, viu? E aí, aquela enfermeira que seguiu essa linha, aquela irmã, conseguiu o divórcio numa boa
e se casou com o pediatra que cuidava da filha dela no hospital. A outra irmã descarregou todo o ódio contra o antigo marido, desejava tudo de ruim para ele, ela queria vingança, né? Ela sofria muito e ela vivia fervendo de indignação, de raiva, de hostilidade e com isso ela contraiu artrite aguda e terminou internada lá no hospital. Veja que a mesma coisa aconteceu com as duas. E a diferença não estava no que aconteceu com elas, e sim nos pensamentos e nas reações de cada uma. Nós aqui do Despertar Consciente, nós já descobrimos onde é que estão os nossos inimigos. Gente, onde que está seu inimigo? Os meus inimigos estão na minha mente. E nós que sabemos disso, não podemos nos dar o luxo de ressentimentos, ódio, hostilidade, estresse emocional, porque essas emoções nos privam do discernimento, da vitalidade, da paz de espírito e da saúde e nos reduz a destroços físicos e mentais. A verdade, gente, é que vale a pena perdoar os nossos inimigos. Perdoa os pensamentos ruins que as pessoas tiveram direcionado a você. Se perdoa dos pensamentos ruins que você tem direcionado a si mesmo, direcionado aos outros. Ama, agradece, aceita. É bem o Ho'oponopono. Aceita, perdoa, agradece e ama. Se for difícil no começo, se você foi muito ofendido, se você foi muito prejudicado pelos pensamentos ruins de outras pessoas, vai fazendo esse exercício. Deus se manifesta através de mim. Eu tenho a mente de Deus. O amor de Deus satura minha alma. Basta isso. Quando você lembrar de quem te fez mal, você não precisa ficar forçando sua cabeça para pensar coisa boa da pessoa. Talvez você não consiga, assim. Começou a ficar magoado com alguém, ficar chateado com alguém? Entrega essa pessoa para Deus. Fala, Deus, o Senhor se manifesta através de mim. O Senhor se manifesta através dessa pessoa. Ela é tua. Eu sou teu. Aí você começa. A minha mente está saturada do amor de Deus, da sabedoria de Deus. Eu sou a manifestação de Deus nesse planeta Terra, nesse espaço e nesse tempo. Gente, quanto mais você for repetindo isso, isso vai entrando dentro de você, isso vai virando uma verdade. Daqui a pouco, não tem espaço para pensar mal de ninguém. Não tem espaço para odiar. Não tem espaço para ter raiva. Sabe? Você vai ficando manso, tranquilo. Porque você entrega. E aí não existe nenhuma parte do nosso corpo que não esteja sob o domínio da mente. E isso não pode ser influenciado por uma ação voluntária inteligente. Ele vai falando aqui, muito legal. Todas as partes do nosso corpo, tudo no nosso corpo, pode ser comandado pela nossa mente. Então, gente, para ter essa mente que comanda bem cada parte do corpo, essa mente precisa se alinhar ao grande Espírito, que é o Espírito de Deus. Precisa se alinhar ao arquiteto do universo, que é Deus. Precisa se alinhar a Jeová e Yahvé, os nomes que as pessoas dão, que é uma coisa só. Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Deus que é amor.
alinha seus pensamentos com Deus. E ele vai contando aqui: vi na Índia um homem que fazia parar as pulsações do seu coração sempre que o desejava. Aí quando ele escreveu esse livro, ele fala que atualmente essa capacidade é bem conhecida nos centros de pesquisa. Tinha outros mestres em Acharan que transpirava quando queria. Outros contraíam ou dilatavam as pupilas quando pensavam em um ponto muito luminoso. Coisas automáticas que acontecem, mas que quando a gente começa a prestar atenção nelas e a gente decide ter o domínio, é possível controlar até a pulsação. Gente, a mente tem poder demais. A gente vai ficar parado, deixando as nossas crenças limitantes, nossas raivas, nossas revoltas, nossos traumas de infância, as coisas que vieram da eternidade aí gravada na nossa genética, nas nossas células. A gente vai deixar essas coisas dominar? Nós vamos nos conformar só, isso é espiritual, isso são espíritos que me faz fazer isso. Gente, quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsável a gente fica por nós mesmos. Chega uma hora que tem algumas explicações que não cabe mais. Nós já sabemos onde está o poder de Deus para o ser humano usar. E nós podemos usar. É na nossa mente. Então, gente, uma ideia, um pensamento ou uma imaginação pode agir como remédio ou como veneno. E a Bíblia fala lá em Provérbios 23, 7. Porque ele se mostra tal qual se calculou em si mesmo. O homem é conforme o que ele pensa de si mesmo. E isso foi uma das coisas mais certas que Salomão disse. É em nosso subconsciente que reside todas as forças ativas e vitais. Dentro de um determinado estado mental, a condição correspondente no corpo segue-se com o pronunciamento de algumas das leis de causa e efeito. Existe uma força no pensamento que atua sobre todos os órgãos do nosso corpo, mas que não é reconhecida pelas massas, pelas pessoas. Mas você já não faz parte da massa, porque você tem descoberto coisas importantes, simples, mas muito importantes. Viver verdadeiramente significa pensar verdadeiramente e saber discernir a verdade. Pensar verdadeiramente e discernir a verdade. É importante termos em mente que a imaginação é uma das formas do pensamento e toda ideia na mente, pela sua inerente natureza, tende a uma atualização no corpo. A única força viva no corpo é a mente. A gente morre quando a mente para de atuar nesse planeta. A mente usa esse corpo, tá entendendo? A nossa alma é a mente, consciente e subconsciente. É aí que está o coração, é aí que está o instinto, é aí que está o Espírito de Deus. Esse corpo é só um veículo. Então, esse corpo morre, esse corpo acaba, deteriora, quando a mente para. E aí nós acreditamos que somos eternos e que essa mente vai atuar em um outro plano, do jeito que Deus quiser. Me entende? Então, lembrem-se sempre, gente, dessa simples verdade. O nosso verdadeiro inimigo é o nosso pensamento criado por nós mesmos. Tá? Então, vamos encerrar meditando, né? Repetindo aquelas meditações, tomando posse do nosso poder mental, dos nossos pensamentos. Você entende
que você tem o comando sobre os seus pensamentos. Respira fundo. E vai repetindo comigo. A minha vida, a vida do meu corpo, está na minha mente, consciente e inconsciente. Trago para a consciência essa grande verdade. Agora eu sei que os meus pensamentos dirigem a minha vida. E eu decido realinhar, como no princípio de todas as coisas. Eu volto agora lá na eternidade passada. Eu vou agora lá para aquele lugar onde Deus disse: haja luz. Eu volto agora naquele lugar da eternidade, onde Deus viu que tudo era bom, inclusive eu. E eu me alinho com Deus agora. Assim, os meus pensamentos são os pensamentos de Deus. Os meus sentimentos são os sentimentos de Deus. Olho para todas as coisas e vejo que tudo é bom, que tudo é perfeito. E eu digo sim. Minha mente, meus pensamentos e os meus sentimentos estão repletos do amor divino, da bondade divina, da beleza e da riqueza, da paz, da abundância, da fé, do descanso e do discernimento de Deus. Eu sou a manifestação de Deus no planeta Terra, nesse tempo, nesse espaço, nesse universo. Assim é. Eu aceito, eu perdoo, eu agradeço e eu amo. Amém. Amém? Assim é? Que delícia! Um bom dia para todos nós. Pense com a cabeça de Deus hoje. Seja a manifestação de Deus por onde você for. As dificuldades que você está enfrentando estão com dias contados. Fique tranquilo, acredite, respire fundo. Se você estiver passando pelo dia mal, acredite que você está em profunda transformação de mente. Faça as declarações diariamente, porque está muito perto das soluções se manifestarem. Certo? Abraço, shalom, a paz do Senhor, arro. Fiquem com Deus. Até amanhã, às 5 da manhã, com a permissão do Senhor. Grande beijo, gente. Gratidão.